O sexto mandamento é o mandamento que se refere à castidade. Não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade quer dizer não usar o sexo fora do plano de Deus. E qual é o lugar do sexo no plano de Deus? É no casamento. E nenhum outro lugar. Nem antes do casamento e nem fora do casamento. Toda vez que o sexo é vivido antes do casamento ou fora do casamento, ou de outras maneiras que não são o ato sexual do casal unido pelo sacramento do matrimônio, nós estamos pecando contra a castidade. É isso que ensina o catecismo da Igreja Católica. Quando a gente vê aqui, o catecismo quando fala aqui do sexto mandamento, pelo parágrafo 2360 em diante, ele vai mostrando aqui a importância de obedecer à castidade no plano de Deus. Não é? E aí ele coloca aqui uma série de coisas muito importantes, por exemplo, quais são as ofensas à castidade. Né? Diz aqui o catecismo que ofende a caridade, por exemplo, todo ato, como eu disse, que é a vida sexual fora do casamento, masturbação, a prática homossexual, né? O adultério, a fornicação. O adultério é aquela pessoa que é casada e acaba tendo uma vida sexual com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge. Aí é adultério. Fornicação é aquela pessoa que não é casada e mantém uma relação sexual com outro que não é seu cônjuge nem nada. Aí é fornicação. Então, o catecismo coloca bem claro, né? Por exemplo, no parágrafo 2400, ele diz assim, o adultério, o divórcio, a poligamia, a união livre, né? São ofensas graves à dignidade do casamento e da castidade. Né? E coloca aqui uma série de outras recomendações que a pessoa deve viver. Lutar pela castidade. Né? Os pais precisam ensinar os jovens o brilho, o valor da castidade. Um jovem que aprendeu a viver a castidade na sua juventude, no seu namoro, é um jovem que está treinando para que depois, no seu casamento, ele seja fiel à sua esposa, ao seu marido. Infelizmente hoje se estimula a vida sexual dos jovens antes do casamento, fora do casamento, até facilitando isso, eu diria até estimulando isso, distribuindo fartamente camisinhas, né, para que os jovens usem isso de qualquer forma. A igreja, de forma alguma, pode aceitar isso. E aqui no parágrafo 2375, o catecismo fala também, dentro daquele que chama de ofensas à castidade, ele fala também da questão da homossexualidade. E diz que a igreja quer que as pessoas respeitem os homossexuais, aqueles que têm essa tendência à homossexualidade, que é o complexo. A igreja reconhece que a índole, a raiz da homossexualidade é complexa. E não é pecado a pessoa ter a tendência homossexual. O que é o pecado? Ela ter a prática homossexual. Aí sim, aí o catecismo da igreja, que no parágrafo 2375, né, diz que realmente é algo que precisa ser evitado. Né, porque não está de acordo com a lei de Deus. É o sexo fora do casamento. A mesma coisa, a masturbação. Masturbação é pecado? É pecado. Por quê? Porque é um uso egoísta do sexo. A gente sabe que muitos jovens têm dificuldade com a masturbação. Eu diria que é algo quase que normal na juventude, essa dificuldade. Mas o jovem precisa lutar com tranquilidade, com paz, com a ajuda da confissão, que fortalece a nossa alma, a nossa vontade. Né? O auxílio da Eucaristia, a oração, o terço, a vida na igreja, a meditação da palavra de Deus, tudo isso te dá força para você viver a castidade. E é possível viver. Eu repito aquilo que a igreja nos ensina, o que Deus manda, Ele torna possível através da sua graça.